Fala, mestres, beleza? Thunder aqui com o nosso último anime que vamos falar da temporada de primavera de 2020 e, claro, fechando com uma chave de ouro maravilhosa que é Kaguya-sama Love is War. Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas antes, lembrando vocês, né, todo dia a gente tem que lembrar, porque senão vocês não lembram, que nós fazemos lives na nossa Twitch, né, então twitch.tv/canal LBTV, tá aqui na descrição. Fazemos live de segunda a sexta, a partir das 2, então podemos estar fazendo live nesse exato momento, você não sabe, então vai lá, clica lá e acompanha o nosso trabalho por lá, porque é muito mais bacana e show de bola do que a gente tá fazendo aqui ultimamente, porque o YouTube odeia a gente, é a vida. Mas vamos falar do melhor anime de 2020, da hashtag Desculpezou quem não tem o que fazer, porque Kaguya-sama está em outro nível, está... assim, não tem comparação, não tem comparação. Bem, Kaguya-sama, pelo menos essa foi a segunda temporada de Kaguya-sama, conta a história da Kaguya e do Shirogane, que são basicamente líder e vice-líder, né, vice-presidente do conselho estudantil de uma escola de elite. E basicamente eles têm um amor, assim, né, secreto, um pelo outro, mas como todo bom anime, não vai rolar nada de romance assim logo no começo. Não existe isso. Como assim? Um anime que os personagens namoram? Não, isso não existe. Não tem como. E nesse daqui também não tem como. Mas a ideia é diferente, porque eles basicamente querem que um declare pro outro o amor que eles sentem. Meio que uma guerra, um joguinho assim, pra ver quem se declara primeiro, porque eles são puta orgulhosos pra caralho, e é assim que funciona. Mas, falando de uma forma meio chula dessa, parece que Kaguya não tem nada demais, é só mais uma comédia romântica totalmente inflada que fica gastando todo o seu tempo pra não fazer esses dois personagens ficarem juntos. Mas Kaguya-sama é uma obra tão perfeita que isso daí é relevante. É irrelevante, ou melhor dizendo, ele é relevante, mas ele tem um passo a passo diferente. Porque a pegada de Kaguya-sama não é fazer só eu gosto de você, mas não vou contar. Eu gosto de você, mas não vou contar. Não, é outra coisa. Porque é basicamente eles fazerem todo o passo a passo de como eles são como pessoas. E não só esses dois, mas todos os outros personagens que estão em volta a eles. E eles têm algo que, obviamente, é utilizado ao favor deles, né, da obra como um todo, que é a comédia. Sim, a comédia de Kaguya-sama é algo extremamente bem construído. É um anime de comédia extremamente profissional no que ele faz. Ele sabe construir piada, ele sabe introduzir punchlines, ele sabe fazer uma série de piadas diversificadas, times cômicos, referências visuais, referências por easter eggs. Ele tem uma gama de facilidades e competências em criar piadas que é de outro mundo. Ele consegue fazer piadas com absolutamente tudo. Isso basicamente é, digamos assim, o seu estandarte principal, é o seu estandarte inicial. Mas Kaguya, principalmente nessa segunda temporada, foi muito, mas muito além de apenas um anime de comédia romântica, porque ele conseguiu fazer algo que é criar um ambiente correto para cada momento da obra. E o que significa isso? Antes de explicar isso, eu preciso explicar que tem um cara aqui na produção chamado Shinichi Omata. Ele é o diretor de Kaguya-sama, ele já trabalhou em outras obras que a gente falou tão bem aqui, como Shouwa Genroku Rakugo Shinju. É um nome difícil? Anota aí, Shouwa Genroku Rakugo Shinju. Eu decorei esse nome, olha só. Que já mostrava que era um diretor incrível desde aquela época, e outras obras que ele fez depois também, que são obras realmente muito boas. E agora, aqui em Kaguya-sama, meu amigo, o cara é um deus. Porque ele não apenas faz piadas muito bem, mas todo momento da obra que precisa de algum tipo de construção específica para fomentar algum tipo de sentimento ou alguma situação, ele vai lá e entrega. Porque, por exemplo, vou especificar alguns momentos da temporada para o meu exemplo ser mais válido e principalmente para vocês que já assistiram relembrar de alguns momentos maravilhosos. Eu quero, primeiro, eu acho que o momento mais incrível daqui, assim, um dos mais emblemáticos, inclusive, porque saiu completamente da casinha, foi quando, em um episódio, os personagens comentavam sobre mangás, sobre mangá de romance, e aí teve toda uma conversa sobre mangás de romance herói, sabe? E
como que funciona, o quanto aquela obra me engaja e aquilo me faz querer ter aqueles sentimentos de mangá de romance, de shoujo. E beleza, a sketch, como sempre, muito bem desenvolvida, muito engraçada, muito bem bacana ali no meio de tudo isso. E aí, Shinichi Omata é um gênio, assim, um gênio de outro mundo, que depois do encerramento da obra, né, depois do encerramento do episódio, ele me chega e cria uma sketch completa, utilizando e ambientando todas as questões de temáticas e trejeitos de obras de shoujo. Então todos os personagens mudaram completamente o character design, você vê o ambiente mudando completamente, os diálogos mudam completamente, tudo pra ambientar e simular uma obra shoujo, onde tudo brilha, e o personagem faz pose, e ele faz uma cara de bonitão, e aí a garota fica, oh meu Deus, como ele é lindo, e todos aqueles trejeitos malucos e doidos de shoujo, ele representa nessa sketch. E é fantástico, porque não funciona apenas como uma piada, mas também ele funciona e mostra muito bem como brincar e criar os arquétipos de toda uma história de shoujo. O cara é um gênio! Ou alguns outros episódios dessa segunda temporada que foram muito mais sérias, como, por exemplo, um episódio que é a reeleição, ou a eleição no caso, a eleição que tá rolando no Conselho Estudantil, porque basicamente se muda um ano e tem que ter uma nova eleição. E a gente tem toda uma construção de cena, todo um momento para fazer um debate sobre política na escola. E não é piada, é um momento sério, é um momento onde tanto o texto quanto os personagens estão fazendo um negócio sério. Então, você sabe que Kaguya, ele sabe dosar muito bem os seus momentos de comédia, os seus momentos de tensão, os seus momentos de fomentar sentimentos na obra. E é difícil falar que ele não é um anime multitarefa, vamos dizer assim, porque ele faz de tudo um pouco e tudo bem. Porque quando ele precisa fazer comédia, ele faz excelentemente. Quando ele precisa fazer ação, ele faz muito bem. Quando ele precisa fazer romance, ele faz muito bem. Drama, thriller psicológico, qualquer coisa que a obra propõe, ele vai lá e entrega. Os personagens respeitam o tom da cena, o diretor constrói muito bem o tom da cena, e Kaguya só vai nessa crescente de acertar, acertar e acertar. É algo insano! É insano! E sempre, inclusive, né, respeitando os personagens, a coerência entre eles, e fazendo esses protagonistas, que basicamente a gente tem um ciclo de... a gente tem um cast de 4 personagens principais, que é a Shika, que é o Ishigami, o Shirogane e a Kaguya. E agora, nessa última temporada aí também, tivemos a Ino pra aumentar um pouco o cast, e esses personagens sempre estão ali movimentando a história e mostrando a sua vivência, o seu passo a passo, e é incrível como que cada sketch, sendo de comédia ou não, ela agrega aos personagens, agrega ao mundo. Parece que cada episódio, cada momento da obra é um tijolinho a mais pra você entender um personagem, pra você entender uma situação, pra você entender a obra como um todo. Essa temporada, inclusive, nessa segunda, tivemos um foco muito grande no Ishigami, ou melhor dizendo, no Ishigod, né, o Ishigod, porque tivemos um arco de redenção, vamos dizer assim, dele, onde explicaram muita coisa daquele personagem. E não é uma coisa que geralmente você espera um anime de comédia. Geralmente animes de comédia, eles são muito mais despretensiosos, ou eles não quebram uma situação pra fazer uma carga dramática muito grande. E às vezes faz isso e acaba sendo estranho, ou não conecta com a ideia da obra. Aqui em Kaguya não. Kaguya, ele tem liberdade artística e liberdade pra fazer o que ele quiser, porque tudo que ele faz é extremamente bem feito. Então é algo insano, é algo que a gente não vê todo dia, e é algo que faz Kaguya ser, sim, um dos melhores animes do ano. Se não o melhor anime do ano. E o ano nem acabou, ainda tem mais 2 temporadas pra chegar, e eu já tô falando que esse negócio é a melhor coisa do ano. Não porque, obviamente, que eu gosto demais de Kaguya, mas porque ele apresenta uma série de questões técnicas tão apuradas e tão bem feitas, que é insano. O nível de qualidade de Kaguya é algo surpreendente, é algo fora do normal, do real. E isso é maravilhoso. E eu fico triste, inclusive, que já acabou a segunda temporada. Quem sabe uma terceira? Tô rezando, cara. Eu espero demais que tenha uma terceira temporada, porque esse anime é fantástico. E só pra complementar,
Se vocês ainda não assistiram Kaguya-sama, assistam, cara. Assistam porque a ideia inicial de ser apenas uma comédia romântica, onde os personagens eles não vão ficar junto, ou vai ficar junto só depois de muito tempo, ou coisas assim japonesa que vocês já estão acostumados, aqui não é importante. Tipo, ou melhor dizendo, ele se torna menos importante porque o fato de você entender o passo a passo desses personagens e esses momentos de romance, eles serem fomentados muito mais por essas passagens mais sutis, e essa evolução de personagem, e essa admiração que um tem pelo outro, é muito mais interessante do que simplesmente, bem, vamos gastar o nosso tempo aqui, não fazendo nada, e não entregando porra nenhuma, como basicamente todos esses animes de comédia romântica faz, como We Never Learn, Gotobun, Rensuki, Urasuki, essas merda toda aí que vocês estão acostumados, que saiu ultimamente. Kaguya-sama, ele não faz isso. Ele subverte um pouquinho essas questões e ele cria uma relação de personagens muito mais gostosa, muito mais interessante do que simplesmente, bem, a gente não vai evoluir personagem porque se a gente evoluir um pouquinho o personagem, eles vão ficar juntos, então a gente não evolui personagem. Aqui não, eles evoluem o personagem até os extremos pra eles, sabe, tipo, você fala, mano, agora vai, aí surge mais uma informação e fala, puta, agora não pode ir. E faz sentido, e é coerente, e é maravilhoso. Então assistam Kaguya-sama, é uma das melhores obras que eu já assisti na minha vida, isso daqui é maravilhoso, isso daqui é gucci. E o Ishigod é o melhor personagem de toda a minha vida, o Ishigod é um deus, meu Deus do céu. Por isso que é Ishigod, faz sentido, né? Então é isso, meus queridos mestres. Se vocês quiserem também acompanhar a nossa análise de episódio a episódio de Kaguya, a gente fez no nosso Chá de Trovão, né? No nosso podcast, tá aqui, geralmente fica aparecendo aqui também. Vocês ficam, dá uma olhada nos cards aqui, cara. Dá uma olhada nos cards aqui. E eu vou ficando por aqui, beleza? Então, se você gostou de Kaguya, deixa seu joinha, cara, compartilha com todo mundo, faz todo mundo conhecer esse negócio maravilhoso. E também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais foram as suas experiências com Kaguya-sama. E eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.